Olá, amados. Medite comigo nessa palavra do Senhor que está no versículo 33 de 2 Samuel, que diz assim: olha, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amados, quando eu medito nessa primeira parte do versículo que diz é Deus quem me reveste de força, eu entendo por que Deus faz isso. Sabe por quê, amados? O reino de Deus é alcançado por força, por meio da força. Nós temos que nos esforçar todo dia, todo instante, em todo tempo, em todo momento, para vivermos uma vida agradável a Deus e assim alcançarmos o reino eterno com Ele. Todo dia, em todo tempo, Deus está nos revestindo de força. Nesses últimos tempos que a gente percebe os sinais que estão aí diante da gente, né, para o cumprimento da palavra que diz aí, né, é, os princípios das dores, porque tudo isso que nós estamos vivendo, amados, essa pandemia aí não tem nada de princípio das dores, não. O povo quer antecipar aí a palavra de Deus em cumprimento, sendo que falta muita coisa ainda para acontecer e que na qual não estão acontecendo ainda como vão acontecer, até porque a igreja está dormindo no egoísmo e na pomposidade das coisas dessa vida e dessa terra. A força do Senhor vem sobre nós como pessoa, como um povo, como igreja do Senhor, para alcançarmos a eternidade, alcançarmos o céu. E claro, também ajudarmos outras pessoas a alcançarem o céu. Só que essa não é a realidade da igreja nesses últimos tempos. E se Deus aqui me garante que Ele me reveste de força, se a palavra de Deus me garante que é Ele quem me reveste de força, amados, um exemplo claro, momento agora. Olhe para o que você está vivendo. Qual é a dificuldade que você está se encontrando? Talvez você não vê a força do Senhor, mas ela está sobre você. Esse novo dia que nasceu, esse novo dia que nós nos encontramos, que você está ouvindo esse áudio, Deus te revestiu de força e a força dele está sobre você. Para vencer, para alcançar, para conquistar, mas principalmente para viver o propósito de Deus. Esse é o desejo dele. A força de Deus não é para viver as suas batalhas pelo seu próprio caminho, é para viver as batalhas do Senhor. Claro, quando eu entendo que por livre-arbítrio, por vontade, por amor ao Senhor, eu vivo Cristo. Aí sim eu vou viver as batalhas do meu Senhor. E Ele vai me revestir de força. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus sabe que eu tenho planos, que eu tenho sonhos, que eu tenho desejo. Mas para eu alcançá-los, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, escolher a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para mim, para que na força do Senhor, cumprindo o propósito dele, em obediência a ele, então aí sim os desejos do meu coração se realizem. Mas não que a força do Senhor tem que usar ela como prioridade para eu viver meu próprio caminho e alcançar o que eu quero sem saber se é o que Deus quer para mim. Consegue entender isso, meu amado e minha amada? É Deus quem nos reveste de força. Talvez você se levantou do leito da enfermidade. Está me ouvindo agora? Se levantou do leito da enfermidade. Saiu aí de um quadro terrível diagnosticado pela medicina. E você ainda não reconhece que é a força do Senhor te capacitou a sair dessa. Verdade. Talvez você está aí vivendo o seu bel prazer e ignora que é Deus quem te deu força para sair dessa situação. E se Ele não tivesse te dado a força, você estava já na sepultura. Talvez você saiu aí uma situação que viesse a falir sua empresa, viesse fechar as portas. E Deus te deu força, te deu estratégia, te capacitou a passar por cima, a reverter o quadro. E você continua ignorando Deus, não reconhece que é a força dele que te capacitou.
Há tantos exemplos que eu poderia dar aqui, e ao você me ouvir, olha para a sua vida, olha o que é que Deus fez por você, te dando força, onde você teve uma superação e reação sobre o que era negativo contra a sua vida, e hoje você está aí vivendo pela força que o Senhor te concedeu, ignorando, rejeitando, não talvez com palavras, mas com sua própria conduta, que é Deus quem te dá a força. E que te deu e continua te dando. E olha só o que ele fala aqui na segunda parte da primeira parte do versículo, né? Porque isso aqui é tremendo. E torna perfeito o meu caminho. Amados, o único que pode trabalhar e fazer o perfeito existir, acontecer e ser é Deus, porque Ele é perfeito. E só pela força dele, através da nossa obediência, vamos viver o caminho de Deus perfeito diante de nós, para nós passarmos por ele. A Bíblia está falando que é ele que torna perfeito o meu caminho. A gente sabe que o caminho é Cristo e ele é perfeito. E se ele me torna nessa condição de estar caminhando de forma perfeita, nesse caminho perfeito, é por causa da força dele. Sempre que Deus nos mostra algo que ele nos faz, ele nos mostra um objetivo, ele nos mostra um alvo, ele nos mostra um foco para assim, então vivermos, amados. Entenda bem isso. É Deus quem te reveste de força e torna o seu caminho perfeito. Amado, quando Deus faz o nosso caminho ser perfeito, é porque é algo que agrada a Ele, não a nós. Para o nosso caminho ser perfeito, nós vamos ser contrariados, nós vamos sentir frustrado, decepcionado, mas não porque isso é que Deus tem prazer, porque a Bíblia diz que Ele nos quer bem. Mas se a vontade de Deus não contrariar a minha e não me levar a esses tipos de sentimentos, porque se não levar, eu vou continuar no meu próprio caminho e não no caminho do Senhor. Mas se levar, eu vou entender no final da batalha que o sentimento de frustração e decepção era algo que o inimigo estava tentando usar contra mim mesmo, tentando me rebelar e me revoltar contra Deus. Se Deus me quer bem, e a Bíblia me garante isso, se Deus me quer bem, Deus não me quer frustrado e decepcionado, ainda que eu venha ter esses sentimentos, mas isso não é dele. Consegue entender isso, meu amado e minha amada? É Deus quem te reveste de força e que torna perfeito o teu caminho. O que é esse perfeito o teu caminho? Tudo por onde você passar vai acontecer como exatamente precisa acontecer. Quando você pega a palavra do Senhor a respeito da pessoa de Davi, a Bíblia diz que ele era próspero em tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia ele prosperava, tudo. Sabe por quê, amados? Porque ele estava no centro da vontade de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se preocupava em agradar a Deus, ele estava revestido da força do Senhor. Amados, Davi foi perseguido, Saul estava no encalço dele dia e noite querendo matá-lo. E em nenhum momento Saul alcançou isso, porque Davi estava revestido da força do Senhor e ele estava tornando o caminho de Davi perfeito em meio a todas as contrariedades. Sabe por quê, amados? Porque os contrários vêm para nos mostrar, nos revelar a força de Deus, fazer essa força ser extraída de nós e assim na caminhada vermos um caminho perfeito, ou seja, tudo está acontecendo de forma perfeita, agradável ao Senhor. Aí sim, amados, aqueles que estão à nossa volta vão ver quem é Deus na nossa vida, vão ver que Deus é Deus na nossa vida. Para de viver na força do seu braço. A Bíblia diz lá em Jeremias, se não me falha a memória, 17,
Que maldito o homem que confia na força do braço do homem e faz da força do braço do homem o seu refúgio. Amados, viver na força do nosso braço vivermos frustração, decepção, fracasso, derrota, desgraça, humilhação, rejeição, desprezo, tudo de ruim que você pensar, correndo o risco de pela revolta e rebeldia passar a pessoa ser orgulhosa, altiva, soberba, arrogante, e que todos esses Deus abate. A melhor coisa que tem para nós é vivermos na força que o Senhor nos dá, porque é esse revestimento que Ele coloca sobre nós. Ele é que nos reveste de força. E só Ele tem poder de tornar perfeito o nosso caminho. Só Ele tem poder de prosperar a nossa caminhada. Você está caminhando para o quê? Para qual propósito? Nosso foco supremo é a eternidade com Cristo. E Deus nos fez a imagem e semelhança deles, nos dando a oportunidade de termos sonhos, planos, projetos nessa terra. E ouvindo e querendo, comeremos o melhor. Está garantido para mim e para você lá em Isaías 1,19. E então assim nós vamos ver o que o nosso caminho perfeito. Esse perfeito ele vai nos agradar? Vai, amados. Vai nos agradar. Mas ele tem que agradar primeiro a Deus. E quando esse caminho perfeito nos agradar, nós precisamos entender que nós seremos tratados. E quando vier o tratamento, nós vamos estar revestidos da força do Senhor para vencermos. Não se esquecendo nós que o inimigo vai tentar encontrar uma oportunidade, uma brecha, tanto no momento em que esse agradar de Deus, estar satisfeito, estar andando no caminho de forma, um caminho perfeito a Deus. Você acha que o inimigo vai estar feliz e ele vai ficar quietinho, de braços cruzados, olhando e se alegrando? De jeito nenhum. Ele vai tentar frustrar, vai tentar impedir, vai tentar atrapalhar tudo. Mas a força do Senhor vai nos capacitar a prosseguir, amém? E alcançarmos um caminho perfeito. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Força e perfeição. Eu vejo, eu entendo e recebo em meu coração que esse caminho perfeito se condiciona a um caminho próspero, amados. E a gente sabe que prosperidade é ausência de necessidade. Então, quando você pega esse perfeito, caminho perfeito, é um caminho próspero. É um caminho abençoado por Deus. E não podendo, em nenhum momento, podemos esquecer de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos ao Pai por meio dele. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando com você. Pregue o Evangelho comigo. Se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe esta mensagem. Leve o Evangelho junto comigo. Amém? Que Deus nos abençoe. Continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.